Eu havia colocado aqui no esboço a bondade de Deus e sobre a minha intenção, mas a intenção ela é muito pequena perto do propósito ao qual o Senhor chamou. E hoje o meu propósito aqui é testemunhar que assim como o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer infinitamente mais na vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém? Bom, o testemunho é testemunhar a bondade de Deus. Eu acredito que é uma longa trajetória, grande, extensa, e que muito vai ter que ficar para um assunto de mesa. Mas até aqui, a falar a respeito de testemunho, testemunhar. No nosso dicionário, testemunho significa declaração, afirmação, fundamentação, depoimento e comprovação. Mas em Cristo Jesus, o testemunho é a declaração de fé vivida pela pessoa que já experimentou a graça e a misericórdia de Deus e sua vida foi transformada. Aleluia. Vocês têm testemunha aí, gente? Porque Jesus já alcançou, a graça foi derramada. Bom, vou me apresentar. Sou Maria Clara, mãe da Rafa do João Lucas, viúva do Bruno Fernandes Miranda, um grande homem, cuidada, filha amada dessa casa, tenho uma família linda, sou discipulada pelo pastor Marcelo, pastor Amanda, cuidada pelos apóstolos da casa, por todos os nossos pastores e muito amada por vocês também. Muito obrigada. Vou contar um pouco da minha história para iniciar esse grande testemunho. Mas antes eu queria convidar vocês a acompanhar comigo lá em Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 3. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se pode ver. A fé, ela é tudo aquilo que nós não alcançamos com a mão, com os olhos, com o cheiro, com o toque. É a palavra de Deus. A fundamentação está na palavra. Tudo foi criado pela palavra. O Senhor falou e tudo foi feito. Eu coloquei assim, né? Vou me apresentar como a primeira a converter na casa. Mas na realidade o Senhor usou da Rafaela. Ela era pequenininha. Eu era uma pessoa sem perspectiva de vida, triste, cansada, oprimida. Cultuava a falsos deuses, vim de uma cultura onde eu achava que aquilo ali era certo, não praticava da fé do Deus vivo. E o Senhor tem me honrado muito porque Ele me encontrou. E no meio dessas idas e vindas, eu vou falar para vocês, eu planejava todos os dias como eu ia morrer. Como eu ia me matar e acabar com aquela vida. Uma pessoa que foi rejeitada pelo pai. E demorou eu descobrir que aquilo ali tinha causado muito trauma dentro de mim. E eu era muito carente, eu era muito triste. Eu queria sempre, Senhor, eu preciso me dar alguma coisa, me dar alguma coisa. Um dia eu pedi um filho. Você me dá um filho para eu nunca mais ser sozinha? Essa era a minha oração todos os dias. E aí eu conheci o meu esposo, Bruno. E Jesus da glória. Foi uma grande história. E aí eu ficava, Senhor, me dá um filho para eu não ser sozinha, porque aquele amor já não era mais o suficiente, porque continuava sozinha e vazia. E aí quando Jesus nos agraciou com a Rafa, eu pedia, Senhor, me dá uma filha, eu nunca mais vou ser sozinha. Mal eu sabia que a filha era o complemento, porque o lugar de honra da minha vida é do Cristo, do Deus vivo. É Ele que ocupa todo o espaço que eu preciso. E ela foi a primeira a converter na casa. Eu levava uma vida muito bagunçada. Éramos dois jovens, imaturos, brigões, doidos, desvairados. Eu toda dolorida, cheia de trauma, ele cheio de marca para ser curada. E era uma guerra constante, até que Jesus usou da Rafa pequenininha e falou, mamãe, é aqui. Era uma igreja. É aqui, papai está te chamando. Eu falei, eu vou lá ver o que é esse negócio. O que está acontecendo ali dentro? E ali eu tive um encontro com Deus. Mas em idas e vindas,
eu descobri que eu tinha aberto a porta para Jesus entrar. Mas minha vida não mudava porque eu tratava Jesus só como um convidado. E nós damos uma festa na nossa casa. E no final os convidados vão embora. E a bagunça fica para os donos arrumar. E é uma bagunça, e é outra bagunça, e vem outra bagunça. E quem habita não deixa a casa bagunçada. Mas o Senhor, Ele é incrível. Porque logo eu desviei, né? Caí, saí dos caminhos do Senhor, voltei às velhas práticas e foi tudo muito pior. Muito, muito, muito pior. Mas o Senhor, quando Ele tem que nos alcançar, porque Ele vai nos alcançar, Ele nos alcança porque é um propósito. Ele nos criou, Ele nos chamou para ser dele, Ele nos tem como escolhidos. E ainda que a gente tenta virar a curva, Ele está falando, não, é ali, não desvia para a esquerda, não desvia para a direita, não olha, é reto, vamos, o alvo. Temei. E aí, quando eu resolvi ir de frente mesmo, vai agora, Jesus, vamos. Aí vinham os obstáculos no casamento. E aí era sempre um queria, outro parava, um queria, outro parava. E Jesus continuava sendo convidado. Aceitava Jesus, entra, senta na mesa, logo, pode ir, Jesus, deixa eu lhe resolver uma coisinha, fica aí no cantinho. Mas Deus tem o plano perfeito para cada um de nós. E assim como Jesus alcançou a minha vida, a minha casa, se hoje você ora por alguém, ora para que o Senhor o encontre. Ainda que seja virando na curva, se tem alguém que você tem orado muito pela vida dessa pessoa e tem sido difícil, às vezes você fala assim, nossa, tá difícil, parece que não vai dar certo. Fala, Senhor, ainda que seja ali na curva, eu sei que o Senhor consegue, o Senhor chega primeiro, o Senhor já está lá. A nossa transformação iniciou por debaixo de aos olhos do homem, uma tragédia. Porque no ano de 2021, Deus começou o plano perfeito dele, a concretização. Nós voltamos de uma viagem, nós capotamos com o carro. E foi trágico aos olhos do homem. Quem olhava aquilo ali, falava, morreu todo mundo. Não vai suportar ninguém, morreu. Para quem não nos conhece, né, ainda na íntegra, nossa vida é um milagre desde o início. A Rafinha chegou na nossa vida, Deus começou a trabalhar. Logo em seguida, nós tivemos o João Lucas. O João, com 8 meses de vida, foi diagnosticado com uma doença autoimune no sangue. E que antes mesmo dos médicos saberem, a minha primeira vez que eu pus o pé na igreja, Deus usou a apóstola Nayara. E eu não entendi aquela oração. E o Senhor pôs a mão na cabeça do João Lucas e falou assim, esse menino veio para confundir a ciência. E eu tomei posse, porque ele era surdo. Eu falava, Senhor, ele vai escutar tudo. Eu tinha por fé, porque ele era surdo. E eu pensava só aquilo ali, né? Só a surdez e pronto, mas não, desenvolveu uma doença autoimune. E foi uma luta muito grande, porque a nossa vida foi hospital com a Rafaela, hospital com o João Lucas, hospital com o Bruno. Ora eu tava com os sinais assim, ó. Os meus sinais já não eram muito equilibrados. Ora eu também no médico, quando eu não suportava. Por quê? Se Jesus estivesse sendo habitação, se ele não fosse tratado como convidado, né? Mas louvado seja Deus, porque tudo coopera para o bem. Nessa época do capotamento, o João Lucas estava com 20 mil plaquetas. Para quem entende assim, é da área da saúde, sabe que 20 mil plaquetas é um risco de vida. E nós fomos para viajar. Falei, Senhor, tô indo. E na viagem, na volta, só via a fumaça rolar. E dentro do carro eu fechei os olhos e só escutava os meninos gritar. E os meninos gritavam. Quando eu abri o olho, minha cunhada conseguiu nos soltar de dentro do carro. E o João Lucas, do lado que ele estava, o carro entrou igual uma lança. E ele tem a marca na orelhinha, que é uma queloide. E aquela marca, onde ele for, no nome de Jesus, ele vai testemunhar que aquilo ali foi a bondade de Deus na vida dele. No nome de Jesus. Jesus recuperou a memória da Rafaela, recuperou a memória da minha sobrinha, que teve um traumatismo craniano. E naquele dia, Jesus encontrou com meu marido. Naquele dia. Naquele
aquele dia ali que para o homem era trágico. Todo mundo pensava, nossa, morreu, tô obrigada, Jesus. É lógico que eu dei um tilt antes, né? É claro, estava nervoso todo, até compreender. Foi muito difícil. Falei, Senhor, nunca mais eu vou entrar dentro de um carro. Nunca mais eu vou andar de a pé daqui onde o Senhor me mandar. Atravesso nadando no oceano, mas num carro eu não entro, não. O Senhor falou a última palavra dele. Fecha sua boca hoje. Você tanto você vai dirigir quando você vai mais longe do que você foi. E eu vou te levar. E ai de você não posicionar. Eu recebi, tomei posse, estamos indo longe. Para honra e glória de Deus vivo. Naquele acidente, Deus começou. Porque é assim, mas Deus vai fazer tragédia na sua vida. Não, irmão, é consequência. É consequência da escolha. E Deus é tão bom que até na consequência da nossa escolha, Ele fala, eu estou aqui. É oportunidade. Me olha aqui. E Ele precisava disso? Não. Ele não precisa de falar, olha para mim. Não, olha para mim. Não, é nós sem falar. Senhor, eu preciso do Senhor a todo tempo. E aquilo ali foi uma bênção na nossa vida. Aquele acidente foi do céu mesmo. Para a honra e glória de Deus, o Senhor me levou, depois dessa caminhada, a ser tratada e curada para trabalhar com a apóstola Nayara. A apóstola é um anjo que o Senhor mandou na minha vida. Te amo muito, viu? Gente, vocês pensam numa pessoa... Vou deixar para completar. Pensa numa pessoa problemática. Meu Deus, muito problemática. Jesus da glória. Era terrível. E ela entrou em mim, ela pegou a pá. Ela cavou igual uma retroescavadeira. Ela enfiou lá dentro. O primeiro livro que ela me passou para ler, eu falei, Senhor, eu ia pro salão, eu ia lá pro fundo. E ela falava, o que foi? Eu, não, licença, só um minutinho. Eu queria morder no livro, eu queria rasgar a parede. Eu falava, Senhor, não é possível, meu Deus, eu sou crente, eu não sou assim, não. Mas era confronto tudo que eu era. Porque eu precisava ser curada e tratada. E lá dentro daquele salão, gente, teve muita cura e libertação. E literalmente, cura e libertação. E Jesus alcançou minha casa, alcançou meu esposo. Nesse tempo, meu marido ele ainda era meio ressabiado, escorregava igual um peixe molhado. Pior que quiabo. É verdade. Mas a todo tempo, nós tivemos uma família que não desistiu de nós. Pastor Edmilton, pastora Fatinha. Pastor Edmilton, pastora Fatinha, quantas noites e madrugadas passou me acudindo meu choro, meu desespero, meu pranto. Eu acredito que aqui todo mundo tem intenção de ser discipulado. Tem vários níveis no discipulado. Mas eu vou te falar um negócio. Se você chegou aqui nessa igreja hoje, cheia de carrapicho, olhando para dentro de você, falando que tem algo para ser consertado, irmão, rasga. Rasga no seu discipulador, pastor. Entrega sua vida na beira desse altar aqui, e deixa o Senhor transformar. Não faz igual eu, não. Tratando Jesus como convidado a vida inteira, não. Porque dói. A gente atrasa o processo, a gente atrasa o que Deus tem para nós. Depois desse capotamento, Deus começou a trabalhar de uma forma diferente. Veio agindo na minha casa, na minha vida. E eu precisei aplicar a fé. E vou confessar para vocês, eu não tinha não. Nenhuma. Mas como a boca fala, o coração tá cheio, eu falava, Senhor, a boca fala, o coração tá cheio. Eu não tenho fé. Não tenho muita perspectiva. A gente passou uma vida em enfermidade, luta, doença, tanta coisa. Quando eu olhava para a fé, eu falava, Senhor, era pequena demais, tem não. Direto e reto, querendo desistir, querendo parar no processo, cansada. E aí, foi preciso. Porque se a minha boca fala que o meu coração está cheio, se ele está vazio, eu vou declarar até ele encher. Porque eu sei que o Deus vivo, ele é capaz para isso. No nome de Jesus. Em 2022, meu esposo batizou. Eu falo meu esposo, gente, vocês vão me entender, né? Porque hoje ele não é mais meu esposo, porque nós somos irmãos em Cristo, mas é o amor que fica gerado no coração. É esposo, pode falar que é esposo, meu amor. Ele é meu amor. Gente, tive muita oportunidade de honrar ele, tá? Graças a Deus. Tá bom? Não espera honrar as pessoas que vocês amam depois que perdem, não. Preze por cada uma delas. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teus irmãos.
honra teus filhos. Hoje aqui é testemunho da transformação. Amém? Em 2022, meu esposo batizou. E enquanto ele descia as águas, eu me prostrei no altar. E ele estava lá, descendo, subiu e cantou e para lá. E todo mundo o abraçou, mas eu estava no altar, porque só Deus sabe as madrugadas que eu tive que orar para Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, transforma a minha história. Senhor, muda a minha casa. Senhor, muda a mim, porque, gente, eu era terrível. De todos, pior era eu. Pior era eu até hoje. É Jesus que tem que ter misericórdia. Em 2023, nós tivemos, vou falar por anos, porque é extenso. Em 2023, o João Lucas teve uma piora muito grande no quadro de saúde dele. A Rafa também vivia internada. Eu saía do hospital com o João, entrava com a Rafaela. Quando o João Lucas saiu, a Rafaela, eu entrava com o Bruno. Mas em 2023, ele falou, ai mamãe, tô com uma dor de cabeça. Naquele tempo, as plaquetas dele não mediam nem 1000. Nem 1000. E eu falei, vamos pro hospital, Luca. Chegou no hospital, o povo brigando comigo. Você é uma mãe louca que gosta de inventar doença, porque o João Lucas, a gente come até o reboco da parede. Vocês não estão entendendo. E quando eles fizeram a tomografia, os médicos não acreditavam. Foi muito próximo de quando o pastor Leleu testemunhou o milagre da vida dele. Pastor, o senhor foi referência para aumentar minha fé. Obrigada, viu? Obrigada. Os médicos não entendiam se era um câncer na cabeça ou se era um derrame. Aí todo mundo falava assim, aposta, coitada. E aí, minha filha, como é que tá? Eu, nossa, graças a Deus, tá muito bem. Mas os médicos estão falando, tem um problema muito grande aqui. E eu tô, aleluia, glória a Deus, tá muito bem. O João fez uma transfusão e deu reação adversa da transfusão, rejeitou, deu ataque cardíaco, foi para a emergência. E os médicos falavam, a equipe da neurocirurgia toda subiu. E quando todos eles subiram, eu fui pro banheiro e meu esposo muito assustado do meu lado. E eu, você tá vendo a imagem? Você tá vendo? E ele falava, Maria Clara, calma, o João Lucas tá chorando. E eu, você tá vendo? Gente, eu fui pro banheiro que aquela medicina inteira me conheceu. Que eu entrei para dentro daquele banheiro e falei, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida e da minha casa. E a tua palavra é que meu filho ia pisar onde eu não pisei, que o testemunho dele ia edificar a vida. E que ele era para confundir a ciência. Então, Pai, no nome de Jesus, eu não aceito esse câncer. Eu não aceito esse derrame. Porque se o Senhor me prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. E comecei a gritar, gente, que aquela medicina inteira me escutava, que aquele andar inteiro eu sacudia de um lado para o outro. E o Bruno tá assim, mas cara, pelo amor de Deus, eles vão mandar nós embora. Eu falei, que mande, porque Deus está fazendo, Deus está fazendo. E eu chorava, eu, Senhor, renova minha fé. Senhor, toca lá dentro. E Jesus tocou, porque no outro dia nós fomos fazer a ressonância. E os médicos falaram assim, ué, mas quem te falou que tinha isso na cabeça dele? Aí o Espírito Santo falou assim, minha filha, enquanto você pensa, eu estou operando. Ai. Meu esposo era diagnosticado com uma doença epilepsia, que era só um diagnóstico médico, porque não existia comprovação clínica, não existia nada. A Rafaela tratava, tadinha, oh, dó dessa menina, ficava internada, gente de Deus, só tinha orelha. Sofreu, coitada, tadinha da minha filha, sofreu demais no hospital também. E quando Jesus curou o João Lucas, a Rafaela amanheceu chorando. Mamãe, mamãe. Ela chorava, ela tremia. Um profeta me visitou. Eu, é mesmo, minha filha? Ela, é, mamãe. Ele pôs a mão na minha barriga e falou que os meus rins estavam curados. Mamãe, tá saindo tanta pedra de dentro de mim. Daquele dia em diante, a Rafaela nunca mais internou para a honra e glória de Deus. Não tem nada nos rins. Era cheio de mioma nos rins dela. Cheio de coágulozinho. Ela internava, ela não tinha função renal. O intestino dela era como se fosse laceado. Então ela vivia internada. Ela não fazia, não tinha, passava mal demais. Gente, essa menina foi curada. O Senhor falou, suspende o remédio. Assim eu fiz. É loucura. Não, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se os médicos falam pra vocês tomar remédio, toma.
É intimidade, cada um que vai fazer o que Deus falar. Eu não dei, não, e Jesus curou, é porque eu creio que o Senhor tem poder para tudo, porque as 39 chibatadas é por nós, no nome de Jesus. Idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, e o Senhor já tinha trabalhado demais na minha casa, como o Senhor tinha operado milagres e maravilhas, como Deus já estava trabalhando em mim, como Deus já tinha restaurado meu casamento, como Deus já tinha curado os meus filhos, como a graça e a misericórdia dele tinha sido manifesta. Jesus, louvado seja Deus, viu? Como o Senhor é bom. Ele ganhou alta, o João não podia operar quando ele estava internado. Ele tinha que operar, era um procedimento cirúrgico. Mas os médicos falaram, tem o que aqui? Ainda bem que tinha 30 mil plaquetas. E é Deus que fazia. Os médicos falaram, tem o que aqui? Eu falei, tem nada, irmão. O Espírito Santo de Deus já desceu a sonda, já arrancou. Foi tudo que tinha que arrancar lá de dentro. E Deus é maravilhoso. No final do ano de 2023, nós fomos visitar o neurocirurgião no Hospital de Clínica da UFA. Quando eu cheguei lá com as ressonâncias dele, gente, que são muitas. É um tanto assim, ó, de laudo, para contrariar a ciência. Louvado seja Deus. É esse Deus que nós servimos. E aí, quando o médico olhou para mim, ele, nossa, Jesus da glória, quase que ele me pôs na cruz também. Esse menino tinha que ter operado. Que falta de responsabilidade, gente. João Lucas tratava com neurologista, pneumologista, gastropediatra, porque ele vira e mexe, dava complicação respiratória, gastropediatra, hematopediatra, fonoaudiólogo, irmão, era tudo pago. Convênio, graças ao bom Deus, ressarcia, mas não morria menos de 3 mil, não. Os exames mais baratinhos de João Lucas era 3.500. E aquilo ali, irmão, Deus deu muita graça. Como que Deus é bom, não faltou nada na minha casa. Para a honra e glória de Deus. Quando eu mostrei pro doutor tudo aquilo ali, ele olhou e eu falei, doutor, ele não tratou até hoje? É porque a gente não tinha conhecimento de que tinha que fazer isso aqui. Mostrei tudo para ele, falei, eu prezo tanto pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, expliquei minha história. Ele falou assim, não precisa você me contar mais não. Liga para minha secretária que a partir de hoje todo tratamento do João Lucas eu que estou dando. E assim o Senhor tem feito. Apóstolo, estou esperando a nossa foto. Que eu nunca cobrei o Senhor. Deixa eu cobrar agora, porque eu lembrei. A nossa foto no hospital do dia da cirurgia do João Lucas. O João, o doutor falou, leva ele lá. Levei para o UMC. E Jesus foi de muita misericórdia e graça. Gente, ele ganhou todo o tratamento. O convênio entrou com a cirurgia do João Lucas. E foi um momento apreensivo, né? Porque a gente não sabia da condição. O João Lucas nasceu com um cisto na cabeça, que ocupava o lado direito, o que tinha comprometido a audição dele. Mas quando o médico saiu daquele centro cirúrgico, a Verilane, gente, como eu amo a Verilane. Meu Deus, como eu oro pela casa dela. Todos vocês, gente, é uma igreja que ora. Gente, olha pro lado. Não, sério mesmo, não é só igual. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Quando nós somos desafiados a embaixo olhar para o lado, é para olhar mesmo. Cada um que está aí do lado, obrigada, eu amo vocês. E vocês podem ter certeza que nós somos uma família, uma casa que ama, uma casa que paga preço. Louvado seja o bom Jesus, viu? O médico falou assim, Maria Clara, nós não tínhamos conhecimento do tamanho do dano. Mas a única coisa que a gente tem certeza é que o João Lucas era um paciente de morte súbita. E o João Lucas saiu assim, mamãe, eu não chorei porque eu sou forte. Falando, um paciente que era diagnosticado pela ciência, mas o poderoso Deus sabia que estava fazendo há muito tempo. Ó. Desde o ventre, o menino que foi gerado nas trompas até o 2º mês. Para a honra e glória do Deus vivo. Deus é maravilhoso. Quando eu olho para isso tudo, a cura, o milagre, a restauração, o poder de Deus até aqui, eu glorifico a Deus porque não deixa de orar. Não deixa, gente, não desiste não. Porque se Deus olhar, eu olho para mim mesma. Tem tanto para consertar, tanto carrapicho para Jesus arrancar meu. E bondoso é Ele que não quebra minhas pernas. Porque o bom pastor, quando a ovelha é rebelde, bondoso é Ele, viu? Louvado seja Deus.
Eu olho e eu sou grata a Deus. É difícil falar aqui em nomes, todos que têm pago preço pela minha vida, mas teve um dia que eu estava dentro do meu banheiro, o João petitinho. Falei, Senhor, hoje eu vou enfiar no meio daquele mato, eu vou sumir. O primeiro rio, eu pulo dentro. E o João Lucas pequenininho na sala, e a Rafa maiorzinha me ajudava demais da conta. Meu esposo nesse dia não estava em casa, porque lá no comecinho, porque às vezes eu via ele na sexta, só ia ver na segunda. E Jesus dobrou a honra dele na minha vida. A honra dele foi enorme na minha casa, porque ele restituiu tudo em dobro. Porque depois que Jesus alcançou a vida do meu marido, eu nunca mais fui sozinha. Para a honra e glória de Deus. E aí, um dia eu falando que queria desistir da vida. Gente, a Giovana me alcançou. Obrigada, Jojo. Obrigada, Lili. Pastora Lívia. Minha pastora hoje, nossa pastora de um grande rebanho. Às vezes vou começar a falar em nomes aqui, e me perdoa não falar todos, mas nós devemos prestar honra a Deus e honra às pessoas que pagam preço pela nossa vida. E mais uma vez, não espera um tempo de altar para honrar quem vocês amam, não. No nome de Jesus. 2023 foi bombástico, 2024 começou com o João operando, o milagre da cura. E até lá Jesus já tinha feito demais na minha vida, demais, mas demais mesmo. Mas eu precisava ser tratada ainda, porque de tudo eu percebi, eu sabia, Deus já tinha revelado que eu tinha me tornado uma pessoa intolerante. Eu falava assim, Senhor, o Senhor já me curou disso aqui, eu não tenho que viver isso daqui mais não. É muito desaforo. Engraçado a gente falar de desaforo para Deus, né? Eu falei de desaforo para Deus. Jesus, Ele tem misericórdia. 2024, depois de lutas e lutas e lutas, Deus mudou minha história. E aí é um processo de gerar, ser gerado. A fé, ela precisa ser gerada. Ela precisa ser gerada todos os dias. O bebê no ventre da mãe, ele precisa de nutriente, é o alimento dele. Então, todos os dias é um processo, todos os dias é um processo, até o dia do nascimento. E o gerar do nosso testemunho, ele é assim também. Só que o alimento está em Cristo. O alimento é Cristo. E o alimento se chama fé. E vai ser a dose de alimento que vocês vão dar para ele que vai definir se no dia do nascimento vai ter vida ou se vai ter morte. Em meio a vários desafios, me tornei intolerante. Falei, Senhor, me transforma. Eu preciso ser um vaso novo. Preciso ser curada. E Jesus veio trabalhando, e trabalhando, e trabalhando. Eu conheci meu esposo no dia 2 de dezembro de 2008. Grava essa data. Eu gosto do que Deus faz em data. Gosto muito do que Deus faz em data. Marca. Gente, pelo incrível que pareça, eu tinha um contrato de não estável. Vocês veem que tinha muita coisa para ser consertada na minha casa. Uma pessoa que ardia para servir, mas levava as coisas na meia boca. De qualquer jeito, pela beirada. Não por falta de vontade, mas é porque não era tempo ainda, né? O Senhor já tinha um plano perfeito. Às vezes a teimosia atrasou, que eu tenho certeza que atrasou, na verdade. Até que dia 7 de setembro de 2024, eu me casei no civil, para a honra e glória de Deus. Nem tinha vaga para casar. Aí a menina falou assim, foi aquele projeto que a apóstola colocou de casamento, conversão e tal, nem tinha vaga. A menina falou assim, você quer para quando? Eu falei, para ontem, irmã, pelo amor de Deus, eu quero sair do pecado. Pelo amor de Deus, minha casa tem que estar em ordem. Isso porque na mesma semana eu falei pro meu marido, meu filho, no caso que você é nem com a polícia. Você tá doido? Vou arrumar confusão pra minha cabeça. Eu no caso que você é nem com a polícia, filho, nem amarrado. Ele falou assim pra mim, vou casar com você é nada. Nós nem terminou a obra da casa. Grava a obra aí, irmão. Nós nem terminei minha obra, vou casar? Ou é civil ou é casa, você que escolhe. Falei, nem com a polícia, nem com nenhum dos dois. É tchau, obrigada pra você.
Aí eu amanheci e Deus falou assim, tchau, obrigada não, né? Eu sei que governa a sua vida, você não me deu espaço e liberdade. Pode levantar, pegar seus papéis e pode ir pro cartório, que você vai casar. Eu saí assim, Irmão, melhor obedecer do que sacrificar. Obedeçam, porque a bondade de Deus é grande. Cheguei no cartório, liguei pro meu esposo, você confia em mim? Isso porque num dia antes tinha dado um treco muito doido lá em casa, não vou casar nem com a polícia. Ele, confia, olha que doido da cabeça, mais doido do que eu. Um dia antes tinha dado um grande problema. Confia, falei, ele confia. Falei, então me manda um pix. Ele sabia que estava errado, tinha dinheiro. Pagamos, ele pagou a certidão de casamento. Ele falou, onde você foi? Falei, irmão, marquei nosso casamento. Nem tinha data. Ele olhou, ele não estou preparado. Falei, eu só lamento. Eu só lamento. E para honra e glória de Deus, dia 7. Dia 7, porque o 7 é a perfeição do Senhor. Não é porque não tinha data, é porque o Senhor já tinha planejado aquela data, era a data do céu para a nossa vida. Era a confirmação que Ele estava ali, era Ele, por Ele, para Ele. Gente, olha que loucura. Casamos dia 7 de setembro. Meu primeiro beijo no meu esposo, no meu amor, foi dia 2 de dezembro. Primeira vez que eu vi ele, 7 de setembro, casamos. E aí, em outubro, um mês depois, eu passei a pior crise do meu casamento. Pior crise do meu casamento. Jesus da glória. Pedi socorro. Corri pro colo dos apóstolos, pro colo do pastor Marcelo, pastor Amanda. Vou falar uma coisa para vocês. A gente, quando entra pro nosso TSD, nós somos curados, tratados, renovados. Mas existem causas que a gente não suporta sozinho. Vai existir. Ninguém dá conta sozinho. Irmão, quando você estiver passando uma grande tribulação, saiba para quem você vai levar a sua causa. Leva para quem sabe quem é a cruz, quem tem intimidade, quem tem acesso no trono. Quem tem acesso no trono te põe diante do juízo. Em outubro tive a pior crise do meu casamento. Lembrei daquele tempo, fiquei intolerante. E aí os meninos, tadinha, a Rafinha ficava assim, mamãe, você tá brigando com o papai de novo? Eu tô não, minha filha. Tá, porque você assim. Ô dó, os meninos pagam, né? Mas Jesus é maravilhoso, restaura tudo. Gente, aquela pior crise foi a melhor crise. Porque naquele dia, depois de idas e vindas, eu bati o pé e falei, chega, Satanás, de cirandar dentro da minha casa. Sentei com meu esposo, peguei um monte de documento, pus na cama, falei assim, tô separando de você hoje. Gente, eu não queria separar nada, você tá doido? Queria não, queria aquele homem me amando. E amor. O susto foi tão grande que eu falei, a partir de hoje, só tem casamento se você aceitar ser verdadeiro. Se você entrar para debaixo de um discipulado verdadeiro e assumir para Jesus suas dores e seus traumas. Se de hoje em diante você não assumir para Deus quem você é, meu filho, é tchau e obrigada. E assim o homem levou um susto do tamanho do Berlândia. Falou, a partir de hoje nós teremos um discipulado. E aquela pior crise foi a transformação da minha casa. Porque meu marido, ele entrou rasgado. E tudo que eu vivi de dificuldade em tantos anos, eu esqueci de tudo. Porque Jesus fez na minha vida em 2 meses muito mais do que uma vida inteira. A honra da glória de Deus. A minha casa foi restaurada. Eu não passei um dia de setembro, de outubro até dezembro, sem conseguir dormir direito na cama. Irmão, olha para sua esposa. Esposa, olha para o seu esposo. Ama um ao outro. Nós vamos ter diversidade, dificuldade, mas ama um ao outro. É engraçado porque meu esposo não deixava eu virar na cama. Eu falava, Senhor da glória, deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Eu gosto de dormir, viu, gente? Eu estou sendo curada. E eu falava, pelo amor de Deus, deixa eu dormir, eu não aguento. Gente, o homem me envolvia, eu sou grande, mas ele, parecia que ele era 5 vezes maior que eu. Ele me envolvia assim, ó. Quem deixava eu virar de lado. E eu passei todos os dias dormindo e acordando, que ele falando, você é o amor da minha vida.
Eu te amo mais que tudo. Eu te amo, eu não vivo sem você. Oh, Jesus, a glória, Jesus honrou tudo em dobro, tudo em dobro. Gente, nós vamos passar, tem pessoas que vão viver 80 anos em dias, meses e anos, e vai estar morto. Mas tem pessoas que vai viver pouco tempo, que vai ser mais que a vida inteira. E em 2 meses eu vivi mais do que uma vida inteira, porque tudo que eu pedi para Deus de restauração, cura, transformação, os meus olhos viram e contemplaram. E o Senhor, Ele é fiel. Ele transforma vidas, Ele transforma casa, Ele transforma casamento, Ele muda a história, Ele cancela decreto. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Um longo processo que gerou transformação, que gerou cura. Os nossos discipulados todos os dias, assim, todas as 2 últimas vezes, era meu marido chorando, falando: Senhor, tira minha vida, mas não me tira a sua presença, porque se eu cair de novo, não me tira a sua presença, porque eu não quero cair de novo. Eu olhava aquele homem e falava assim: meu Deus, isso aqui nem é meu marido, não, porque era... Gente, fora de sério. A pessoa, quando ela exala Cristo, é impossível de não ver transformação. Se tem alguma brechinha, alguma isca ainda na mão de Satanás, uma unha que ficou para trás, que você vê que sua vida ainda tem algo no escuro, corre para o altar, porque Jesus transforma tudo por completo. É tudo novo, é tudo por inteiro. 2 meses vivendo os melhores dias da minha vida. Meu Deus, era lua de mel que eu não tive lá desde o começo, foi tudo ali. Lembra do dia 2 de dezembro? O dia 2 chegou de novo. O Senhor já havia liberado uma palavra de salvação na vida do meu marido, onde só eu e Deus sabia o que nós estávamos vivendo dentro da nossa casa. Só eu e Deus sabia. Só o Senhor sabia, meu marido, que vivia. Jesus, como o Senhor é generoso. Como Deus é gentil. Deus, Ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. Irmão, quando você pensar que abrir a boca para falar que Deus é bom, experimenta engolir o bom dele. Engole o bom. Para ver como é que vai voltar o bom. Porque Ele é bom. E quando eu falo que Ele é bom, Ele não volta amargo, feito fel. Ele volta bom, e Ele volta bom, e Ele volta bom, porque Ele é bom, e Ele é bom, e Ele é bom. O tempo todo Ele é infinitamente bom. Dia 2 chegou. Na parte da manhã, eu saí, fiz tudo que tinha que fazer, preparei nosso café da manhã. E aí, na hora do almoço, meu esposo me ligou: meu amor, volta para casa, que eu estava indo fazer compra. Eu acho que eu tive uma convulsão. Eu não tem nem 20 minutos que você saiu de casa, que eu saí de casa, você teve uma convulsão. Eu tive. Meu amor, nem 20 minutos, uma convulsão não é assim. Voltei para casa. E ele falou: deita comigo, não me deixa sozinho não. Abracei ele, passei a tarde inteira abraçada com ele, orando, buscando a Deus e declarando: Senhor, isso aqui não é sobre a vida dele. Não é. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. E declarei. Mas o Senhor, quando Ele tem algo para fazer na nossa vida, às vezes a gente passa desapercebido até as coisas acalmarem e compreender o propósito dele. E tem coisas que a gente nem vai entender e nem precisa, porque Ele é Deus. Ele é. E é o suficiente. A graça dele basta. Uma semana anterior, a gente fazia o nosso discipulado. Lembra que Deus restaurou tudo? Nós passávamos todos os dias, 7 horas da manhã, era o nosso TSD junto. Porque nós aprendemos que não existe casal que ora separado. É lógico que eu vou ter meu tempo, ele vai ter o dele. Mas um casal que guarda um ao outro, que ama, ora junto. Busca junto, clama junto pela casa e pela família. Paga preço. Eu entendi o meu papel de esposa. Parei de querer ser a grandona que sai na frente. Jesus teve que me puxar no cabreço. E ele entendeu que ele era o varão sacerdote da nossa casa. E eu me submeti à autoridade do meu marido. E na sexta-feira, a gente orando no nosso TSD, ele chorava, ele gritava. Ele falava: Senhor, como que pode? Ele chorava, ele gritava:
O Senhor brilha muito mais do que o sol. Ele gritava e a glória de Deus tomou conta da minha casa. Ele falava: Senhor, eu nunca te vi assim, Senhor. Senhor, por favor, não vá embora do meu quarto. Meu quarto. Senhor, não vai embora do meu quarto. Senhor, não vai embora. E aquilo ali foi bom demais. Como foi bom, gente. Como eu orei para viver aquilo ali. Mas não para viver o meu marido para mim. Mas porque é o dia que eu aprendi a orar: Senhor, que meu esposo te ame acima de tudo, todas as coisas. Que ele te ame acima de mim e acima dos nossos filhos. Pai, se ele te amar, para mim é o suficiente. Foi a oração que transformou minha história. Para a honra e glória de Deus. Na sexta-feira ele orou e ele viu dentro do nosso quarto a glória de Deus. Na segunda-feira, após um culto, a gente amanheceu muito feliz. Fiz nosso cafezinho, gente, que eu pareço velha. Eu tomo café de manhã, de tarde e de noite. Fui fazer nosso cafezinho e ele me chamava o dia inteiro. Ele trabalhava dentro de casa e eu estudava, né? Ficava estudando. E ele olhava para mim e ria. E aquele dia foi incrível. Incrível, o dia 2. Mas no final da volta para casa, o cenário foi diferente. Ele já havia passado mal cedo, tomado remédio, que estava com muita dor na coluna. Ao contrário do que o homem um dia falou, e diante desse altar, o remédio não para a obra de Deus. O remédio não para a obra de Deus. O que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. A ciência não para o que Deus tem para fazer. Não para. Eu voltei para casa com os meninos e meu esposo não respirava mais. Eu liguei pro bombeiro. Gente, como eu amo a Deus e meus filhos. Eu, desesperada, liguei pro bombeiro e falei: Rafa, corre lá, abre o portão e grita pros vizinhos. Luluca, corre e pega o telefone do papai, porque eu tava com o bombeiro na ligação e eu gritava: pelo amor de Deus, meu marido morreu. Pelo amor de Deus, como é que faz uma massagem cardíaca? A resposta do bombeiro foi necessária naquele tempo, porque só participa do que é de Deus aqueles que são de Deus. Ah, os outros não é de Deus? Não, irmão. Não é isso, porque todos nós somos criaturas e amados, mas aqueles que não estão pronto, que não sabem o que é o propósito, não sabe viver o que é de Deus, não vai estar sentado, não vai dar conta de viver o que vocês vivem. E o bombeiro falou assim pra mim: cala a boca, para de gritar, você grita demais, se morreu, espera, que uma hora alguém chega. Gente, fazendo esse esboço, eu descobri que eu não tinha liberado perdão na vida daquele bombeiro. E doeu. Porque como pode alguém falar que ama tanto a Deus e guardar tanta sujeira no coração? Eu glorifico a Deus pela vida dele, porque às vezes a dor dele foi muito maior do que a minha. Às vezes nem ele estava pronto para escutar o que estava escutando. A Rafa e o Luluca obedeceu todos os comandos. Tudo, muito rápido. Eu, massagem cardíaca, corria. E eu gritava: Jesus, o Senhor me prometeu meu casamento. Jesus, não faz isso comigo. Jesus, eu te imploro, Jesus, não leva meu marido. Ai, como eu clamei, como eu busquei, como eu orei. Ele escutou, irmão, ele estava lá. Na sexta-feira ele já estava lá. Ele já tinha preparado o caminho, ele estava. Liguei para o apóstolo. Meu Deus, como eu amo vocês. Ô irmão, pelo amor de Deus, no nome de Jesus, se até aqui vocês viveram uma vida superficial, irmão, abandona isso hoje no altar. Deixa quem cuida de você tocar na sua intimidade. Irmão, quem socorreu nós foi o apóstolo, sabe por quê? Eles tocavam na nossa intimidade. Não que os outros não tocavam, mas era eles lá. O Isaac, tadinho do Isaac, meu filho, como eu te amo. Se eu te amava, eu te amo muito mais. Muito mais. O Isaac acudiu a Rafa e o Luluca. Gente, uma graça, uma serenidade. A apóstola, tadinha, quase que a canta para subir.
Meu Deus, como Jesus é maravilhoso. O apóstolo orou o tempo inteiro. Gente, nunca vi chegar tão rápido na minha casa. Eles chegaram. Pensa, uma igreja que ama, que cuida. Porque antes de ser aqui, eles são igreja. Dentro de casa, eles são parte com Deus. Corremos. E um desespero, meu Deus, que loucura. Eu liguei para minha cunhada. Falei, Franciele, no nome de Jesus, minha filha, levanta em clamor. Levanta, eu tô perdendo seu irmão. Seu irmão tá me deixando. Tadinha, quase matei ela também. Foi as únicas pessoas que eu consegui. Foi os apóstolos e a Franciele. Fomos para o hospital. O apóstolo nos socorreu, levamos. A lembrança que eu tenho de dentro do carro é que meu esposo só fez assim, ó. Era o fôlego do Espírito Santo de Deus. Porque por mais que os nossos olhos não veem, os nossos olhos não veem, mas Deus Ele faz. Eu não preciso ver para ter fé e saber quem que é o Deus que eu sirvo. Ele é. Para mim é o suficiente, Ele é. Nós chegamos no hospital, uma guerra travada, mas uma guerra travada. Gente, eu vi umas loucuras com Deus que eu sou muito privilegiada. Porque se vocês vissem o que eu estava vendo lá dentro daquele hospital. Eu marchava de um lado, marchava do outro, e a apóstola de um lado, a apóstola do outro, olhando. Quando eu olhei, a igreja inteira estava do lado de fora, a família inteira. A empresa, os amigos da empresa, o gestor dele, Sucupira. Obrigada, princesa. Sucupira, lembrei do Sucupira. Clamei socorro e ele chegou. Gente, há amigos mais chegados que irmãos. E nós não ficamos sozinhos. E naquela loucura, e naquela guerra, eu tô, Senhor, eu não abro mão. O Senhor falou que ia mudar minha história. O Senhor mudou agora. É agora que o Senhor mudou isso aqui. Senhor, eu não aceito não. Quem sou eu para aceitar alguma coisa? Mas falei para Deus. Falei, Senhor, como pode, no meio daquela guerra, na hora que eu entrei para a cabine da assistente social, a palavra só que o Espírito Santo de Deus falou. Não atrapalhe o que eu estou fazendo. Irmão, você precisa aplicar fé, você precisa viver fé, você precisa cheirar Jesus, você precisa amar Jesus, você precisa ter Jesus, você precisa comer Jesus de dia, de tarde, de noite, para entender que não atrapalha o que eu estou fazendo, é que não está na sua capacidade, está na minha dependência. Guerra grande, nós não ficamos sozinhos, a família inteira levantou para cuidar dos filhos, cada um cuidava de uma parte, cuidava da minha parentela, cuidava da parentela do meu esposo, que minha família também, e a igreja cuidando de nós não ficamos sozinhos nem desamparados hora nenhuma, porque o Senhor, ele libera milícias de anjos em nosso favor, no céu, e Ele libera na terra também. Vocês são os anjos de Deus na nossa vida. Obrigada, igreja. Obrigada. Nós fomos encaminhados para o hospital Santa Catarina. Quando nós chegamos lá, foi terrível. A médica me chamou para um cantinho. Oh, minha filha, que tristeza se eu ver essas coisas. Ainda bem que a verdade cura e liberta. E as palavras dela eram duras demais. Era muito dura. Era terrível. Ela falava só morte, só morte, só morte. Naquele tempo que ela ia falando, eu falei, sabe um buraco? Eu fui entrando. E quando eu não enxerguei mais nada, falei, Senhor, a fé está no declarar. Eu declaro que o Senhor é bom. Eu declaro que tem vida. Eu declaro que o Senhor já mudou minha história. Eu declaro que tudo que o Senhor tinha que fazer, o Senhor já fez, o Senhor vai continuar fazendo. Irmão, eu estava morrendo. Mas eu não estava sozinha, porque eu sei quem é o Deus que nós servimos. E tinha tanta gente me ajudando. Tinha tanta gente nos ajudando. Meu Deus do céu, como eu sou grata ao Senhor por isso. Como eu sou grata por cada um de vocês, pela nossa família, pelos amigos que nós ganhamos em Cristo.
Uns que era de longe nem conhecia, mas Deus, quando Ele tem algo para fazer na nossa vida, irmão, Ele atravessa o oceano e Ele faz. Ele é bom, Ele é poderoso. Hospital Santa Catarina, o decreto do homem era terrível, era triste, era a morte. Eu declarando, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E Marcelo Sucupira, gestor do meu esposo, e ele foi muito mais do que um irmão. Ele não mediu esforço não, gente. Nenhum de vocês mediu, ele também não. Eu não posso deixar de honrar eles também, falar deles, porque que socorro. Ele fez de tudo, tudo. Comprou uma briga. Vocês não imaginam o tamanho para honrar a vida do meu marido, levar ele para um lugar onde ele fosse bem amparado. Fomos para o Hospital UMC, Jesus nos concedeu a terceira ida, terceiro socorro, porque Deus é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. E a quarta é a conclusão da obra. No UMC, ali Jesus já tinha preparado tudo. E uma semana antes, eu fazendo meu TSD no quarto, eu oro o dia inteiro, gente, eu sou meio louca. Gosto disso, glória a Deus por isso. E quando eu não faço, Jesus me pega na curva. Glória a Deus que Ele pega, que é sinal que Ele me ama. Meu esposo trabalhando, e eu vi era tão nítido na janela do meu quarto, aquela caixinha lá do hospital, onde coloca o batimento cardíaco. E de repente o batimento ia lá embaixo, e caía. Eu, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, eu tô morrendo. Senhor, eu tô morrendo espiritualmente. Senhor, eu não tô cuidando de quem o Senhor mandou eu cuidar. Gente, eu entrei num pânico, que o Bruno olhava pra minha cara e falava, você é louca. Eu falava, eu sou louca, irmão. Jesus vai dar fim em mim ali. Vai mesmo. Vai ser prazo de validade. Acabou, porque eu não tô cuidando de quem Deus mandou eu cuidar. Não tô orando o suficiente, não tô fazendo o que tem que fazer. Jesus me mostrou, o coração batia, parou. Ah, irmão, o coração que estava batendo era lá no hospital, que Jesus já tinha revelado. É louco, né? Deus é bom, Ele mostra o tempo inteiro, Ele nos prepara. Ele é um Deus tão bondoso. Ele é muito bondoso, cuidadoso, zeloso. No MC nós vivemos as maravilhas de Deus. E eu nunca na minha vida vou abrir minha boca para questionar o que Deus fez em nenhum tempo desse. Em nenhum tempo. Porque dentro daquele hospital os médicos falavam que não. E falava. Era só morte. Não, nunca mais vai acordar. Não sei. Eles têm que falar, gente. A profissão deles, eles formaram para isso. E eu creio que para eles é muito mais difícil que para nós que está recebendo. É muito difícil, é muito duro. Mas dentro daquele hospital, irmão, quando eu entrava lá dentro, o duro era só ir para casa. Ver o olhinho dos meus bichinhos ali, triste. Mas aí o que me alimentava era saber, gente, eu não fiquei sozinha hora nenhuma. Eu não passei fome, eu não passei frio. Eu tive quem segurou na minha mão, me alimentou meus filhos, alimentou minha casa, minha família. Fiquei sozinha hora nenhuma. E o que me dava força é olhar para o lado de fora também e ver que família incrível que eu tenho. Que família maravilhosa. Eu amo muito vocês, viu? Suportar minha loucura lá dentro foi um ato de muito amor. Mas quando eu colocava dentro daquele quarto de UTI, os anjos subiam e desciam. O anjo ia e o anjo voltava. E o anjo ia e o anjo voltava. Na quinta-feira eu entrei dentro daquele quarto. Falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas pelo tanto de anjo é grande. Eu cantava o tempo inteiro. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Eu falava, meu amor, você está vendo? Esse tanto de anjo subindo e descendo? Eu falava todo dia para ele, não esquece, Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. E ele chorava. E os médicos falavam, não tem vida, mas ele chorava, porque Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E onde tem a palavra dele, tem vida. Estávamos na quinta-feira, no terceiro dia.
casa, aquele tanto de anjo subindo e descendo. Antes de ir embora para casa, os médicos falaram: olha, nós vamos ensinar um protocolo de morte encefálica. Explicou e começou. No primeiro dia, na quinta-feira, eles não pôde continuar o protocolo, porque alguns exames dele já tinham esboçado que tinha vida. Fui embora para casa na quinta-feira. Na sexta-feira voltamos e existia uma palavra. No quarto dia, Jesus chamou Lázaro para fora. Irmão, no quarto dia, Deus operou mais um grande milagre. Fez todos os testes. É triste de ver. É triste, é terrível. Fizeram 5, 6 vezes nele. E aí, por fim, fez. Ia chegar num outro exame que fazia um cateterismo e depois via não sei o que da cabeça, que jogava sangue para o cérebro. E o médico falou: chama seus filhos para despedir e fala para eles a verdade. Eu falei para os apóstolos: como é que fala a verdade? Filha, a verdade é a verdade. Não falei a verdade sozinha não, viu, irmã? Porque eu não fiquei sozinha. Eles falaram junto comigo, sofreu minha dor. Todo o tempo vocês sofreram comigo a minha dor. Obrigado por ter suportado ela comigo. Muito obrigada a cada um de vocês. Fui para casa e falei a verdade na quinta-feira. Na sexta-feira voltamos e a sexta-feira era o quarto dia. Era o dia do milagre. Na sexta-feira, quando eu entrei lá dentro, a paz era tão grande que eu tinha compreendido que Jesus já tinha recolhido. Era muito grande, o apóstolo subiu: filha, como é que tá? Eu: não, apóstolo, Jesus já recolheu. E ele inconformado, tinha uma palavra, irmão, eu duvidei dela. Mas o milagre vem para fora, que Deus tinha com o Bruno, era com o Bruno, mas o milagre vem para fora, era para mim. Filha, vem para fora, deixa eu quebrar sua incredulidade. Foi para ele também que Jesus mostrou. Para todo mundo ver que não é a palavra do homem que é a última. O estudo, a ciência está aí, mas é a palavra do Senhor. Na sexta-feira, ai, como eu queria passar o vídeo da grande festa. Depois de eu ter falado, recolheu, estava em paz com aquilo. Estava em paz, gente. Pode parecer loucura, mas eu estava em paz com Deus. Paz com Deus. Na sexta-feira, vamos subir. Falei: vamos embora ao comboio comigo, que eu não vou escutar sozinha, não. Não vou escutar sozinha, não dou conta, não. Já sabia, mas sabe o pai quando tem que falar? A gente tem que confessar algo pro pai, que a gente fica morrendo de medo dele de falar. Tava eu assim na sexta-feira. Não fiquei sozinha. Meu Deus, como o Senhor me ama. Deus ama todos vocês, mas quando eu olho para a bondade dele para minha vida, Deus me ama demais. E ele ama vocês ainda mais. No nome de Jesus. Final da sexta-feira, o decreto era morte, era óbito. Foi uma grande festa, porque tinha vida. Corria sangue no cérebro, eles não podiam desligar a máquina, estava vivo. Estava vivo. Tinha vida lá. Subiu. É Jesus maravilhoso. E foi uma grande festa. Gente, voltar para casa e contar para meus filhos: o papai tá vivo! O papai tá vivo! Ai, que noite! Jesus, eu dormi, eu descansei tanto. Eu descansei tanto. E voltei pro sábado. Sabe, quando eu cheguei, já tinha um médico tamanho do armário me esperando. Era papel deles fazer e fizeram com muita excelência, porque eles cuidaram do meu esposo igual um príncipe. Nossa, como ele foi bem cuidado. Que hospital, Mariana, obrigada, minha filha. Ter suportado também, ter posto a sua profissão em risco para nos acalentar. O povo do hospital queria mandar nós embora, não aguentava mais. Eu falava: que é esse povo? O Berlândia
Uberlândia inteira sabia, o hospital inteiro, quem que é esse povo? É de uma tal de Orvalho Santo, é um menino ali. O Bruno ficou tão conhecido, glória a Deus, irmão, quando Deus tem algo para fazer, que ele quer alcançar a vida, irmão, ainda que o homem fala que é morte, Jesus é vida, vai alcançar. Para a honra e glória de Deus. No sábado eu cheguei, dia 7. Perfeição de Deus. Lembra do dia 7? Dia 2, meu primeiro beijo. Dia 2, meu último beijo. Depois eu beijei ele muito, mas sabe aquele beijo? No dia 7, o médico falou: olha, eu tô aqui, eu preciso, é conduta, é o último exame, eu vim de fora para fazer esse exame no Bruno. Eu falava: não, doutor, pelo amor de Deus, você não deixou nem dar bom dia pro meu marido, já tá querendo dar boa o quê pra ele? Tchau, obrigada, assim, não, doutor. Aí ele olhou, eu falei: opa, Deus, o senhor não me fez assim, não. Vou ficar rebelde. Fui lá, pedi perdão, falei: doutor, me perdoa. Me perdoa, eu sei que o senhor tá aqui para dar seu melhor. Vai lá, dá seu melhor, porque eu tô pronta. Jesus é comigo. E o que der ali eu recebo de bom grado, porque Jesus já operou tudo que ele tinha para operar, já quebrou em mim tudo que tinha que quebrar, tá me refazendo tudo novo. Eu sei que Deus tem algo grande com a vida do meu esposo, que a vida dele é de Deus, então vai lá. Ele foi, me chamou, começou o exame, gente, cada tututu, e ele olhava para mim, eu ficava quieta. Aí tututu, e eu, tá vendo, ele tá vivo. O doutor, espera um pouquinho, por favor. E fez. Aí o Espírito Santo me abraçou lá dentro. Gente, era uma sala escura, mas eu nunca fiquei tão clara na minha vida. Tava tudo tão escuro, mas tava tudo tão claro. Tão clarinho. E o doutor começou a querer falar e ele começou a chorar, porque ele já tinha visto a fé sendo movida no meio de nós. Ele já já tinha escutado falar do grande testemunho que Deus estava fazendo naquele lugar. Pessoas de Uberlândia, fora do Uberlândia, fora do Brasil já tinham sido alcançadas, né? Um grande clamor. Pessoas que estavam desviadas e foram encontradas pela fé. Foi pela fé. E aí ele olhou para mim e ele pôs o aparelhinho em mim. Na hora que ele colocou o aparelhinho em mim, eu gelei todinha. Ele colocou o aparelho nele. Aí ele: deixa eu pôr de novo, eu não preciso não. Falei: doutor, eu queria orar pela sua vida. Ele olhou pra mim: irmão, quando o Espírito Santo de Deus te incomodar, seja o cenário que for, ora. Às vezes ele estava ali cuidando de mim para me dar uma notícia ruim, mas ele podia estar vivendo algo muito pior, ainda está vivo. Abracei ele. E tudo que saía da minha boca: obrigada, Jesus, o Senhor é muito bom. Agradeci pela vida dele, agradeci por ele ter saído da casa dele, por ter pago um preço, por estar ali. Falei: obrigada, Deus, porque o Senhor separou um grande homem para dar uma grande notícia que vai marcar a terra. Abençoei a vida dele. Falei: doutor, o Senhor fez hoje, tirou da minha mão o que eu mais pedi para Deus. Alguns dias antes, os médicos tinham falado de ter que assinar para desligar os aparelhos. Eu falei: Espírito Santo, eu não aceito. Eu não vou assinar. O Senhor deu, é o Senhor quem recolhe. Eu não aceito, eu não assino nenhum decreto. E pois assim o Senhor fez. Eu não assinei nada, quem ensinou foi o próprio Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem faz, do início ao fim. Para a honra e glória do Deus vivo. Meu Deus. Jesus mudou a nossa história, mudou a nossa vida, e naquele dia foi decretado o óbito. Irmão, às vezes vocês vão pensar assim: nossa, que loucura, morreu, a gente orou tanto. Irmão, tá vivo. Aquele que está em Cristo tá vivo. Tá vivo. E antes mesmo que eu pense de entristecer meu coração, porque não tem sido uma caminhada fácil, nós estamos enfrentando um grande desafio, porque lidar com a ausência é doloroso demais. Mas quando eu olho a salvação, foi pela graça, foi pela cruz. Jesus já nos deu por amor na cruz do Calvário. Eu tenho quem me acolhe. Eu tenho quem me dá socorro na hora da tribulação e me lembra
E aí, quando eu olho, Senhor, eu orei tanto para poder cuidar de vidas. E eu olho que Jesus mandou pessoas tão especiais. E que, além de Jesus ter mandado, ao invés de eu estar cuidando delas, elas estão cuidando de mim. Como eu amo vocês. O Senhor, Ele tem nos honrado do início ao fim. E o que eu sempre pedia para Deus, Senhor, deixa eu cuidar de vida. Senhor, deixa eu cuidar de vida. Traz pessoas. Jesus levantou uma célula chamada Célula Aliança. Dentro de uma igreja chamada Orvalho Santo, que está mudando uma cidade, geração. Uma igreja que, antes de ser aqui, mudou minha casa e está mudando a minha parentela. E está alcançando, e está alcançando, e está alcançando, e está alcançando. Quero dizer a vocês que eu amo vocês. Obrigada. O Senhor é muito bom. O Cauã Eric, coloca para nós, por favor, Daniel 3,16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim ao rei: nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto a seu Deus e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Irmão, às vezes a nossa interpretação é uma, a nossa vontade é outra. E ainda que Deus não queira fazer de acordo com o que eu quero, Ele continua sendo Deus da minha vida. E eu decida não me prostrar a nada do mundo, porque eu me prostro ante ao meu Deus vivo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus da minha vida. E a oração que eu fazia lá no comecinho, antes de ter fé, hoje, para a honra e glória do Deus vivo, eu tenho autoridade para falar. Decidam hoje a quem vocês vão servir. Se é o Deus dos seus antepassados ou Deus da terra onde vocês habitam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que Ele não muda a situação só para me agradar, porque Ele não precisa disso, Ele é Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sempre tive algo com Deus. Senhor, eu não negociava, eu era dura na batalha. Não negociava com Deus, não. E eu falava, Senhor, eu abro mão de tudo. Abro mão de casamento, abro mão de filho, abro mão de pai, abro mão de mãe. Abro mão de tudo. Mas eu não abro mão da sua presença. Porque aquele que sabe o perdão que recebeu não negocia, não. Quem sabe o perdão que recebeu de onde o Senhor tirou, irmão, quebra o alabastro por completo, vaso, deixa derramar. E deixa derramar. Eu falo, Senhor, até que o Senhor venha, Pai, eu vou derramar. É até que o Senhor venha, Pai, eu vou gastar a minha vida. É no seu altar até que o Senhor venha. É até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Irmão, se você chegou aqui nessa noite hoje, talvez se sentindo um pouco amado, rejeitado, entristecido, saiba que nós somos um povo que ama, que paga preço. E para nós, irmão, é um privilégio entrar na sua intimidade, te ajudar a sarar essa dor que está aí dentro. Porque Jesus não te criou para ficar enfiado dentro da fornalha, morrendo no fogo ardente. Ele está lá, Ele é o quarto dentro da fornalha. E ainda que Ele não fizer, Ele é Deus. Eu glorifico a vida de vocês e um pouco da gratidão que eu tenho a vocês, as princesas e os príncipes que o Senhor tem ajudado. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tô com medo de falar nome, porque é perigoso deixar falhando. Deixar faltando, tanto que Deus é poderoso e grandioso na nossa vida, mas queria deixar um vídeo rapidinho para explicar para vocês quem somos nós. Eric, você consegue apagar um pouquinho? Obrigada. Isso aqui foi moldado pelo calor e pressão intensos numa forja.
pesa quase 5 quilos. Pegue a espada e mantenha bem reta. Quanto mais tempo nós passamos com a palavra de Deus em oração e seguindo ao Senhor, mais forte ficamos. Efésios capítulo 6 nos diz que a palavra de Deus é a nossa espada do Espírito, é a nossa arma principal. No começo, vai se sentir forte e preparado, capaz de se manter firme e encarar qualquer tipo de desafio que surgir à sua frente. Mas Deus quer que amemos uns aos outros, que incentivemos uns aos outros, que sejamos responsáveis. Porque quanto tempo tentarmos caminhar sozinhos, mais difícil fica. Isaías, como está a espada? Começando a pesar. A tendência é essa. É como a vida. Mesmo assim, os homens tentam ir o mais longe possível sozinhos. Nós precisamos um do outro. E Deus nos dá força quando ficamos unidos. Existem momentos em que vocês terão que aguentar sozinhos. Mas não façam por orgulho ou teimosia. Se precisarem de ajuda, peçam. Se virem um irmão em dificuldade, ajudem. Fiquem ao lado dele. Tratem-no da forma que vocês gostariam de ser tratados. Como é que ela está agora? Bem melhor. Ai, meu Deus. Aleluia. Tá faltando aqui em cima. Mas eu tive na condição daquele rapaz ali, ó. E também tive na condição daquela espada. Precisei passar pelo fogo. E quando estava muito pesado, obrigada, que eu tenho vocês para me ajudar a suportar. Eu glorifico a Deus porque eu não tenho tempo para pensar em desistir mais. Não tenho tempo, eu nem quero ter. Porque eu estou vivendo a graça de Deus. Uma semente foi plantada. Uma semente morreu e germinou em bons frutos. E o Senhor tem trago a resposta e a colheita. Eu amo vocês. Igreja, obrigada por me ajudar a suportar o peso da espada. Obrigada, eu amo vocês. Igreja que ama e que cuida.